Oi, pessoal! Eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês de História do 8º ano. E nessa aula a gente vai falar sobre o imperialismo africano e a resistência africana lá, né, dentro desse todo esse processo de imperialismo. Vamos falar em específico sobre o domínio dos franceses dentro ali do continente africano, como que vai se dar, como que ele vai se organizar. Quem vai acompanhar a gente durante essa aula como nosso intérprete é o Ronaldo. E a gente já pode começar. Vamos dar uma olhada qual é o objetivo da nossa aula. Por que a gente está estudando, né, sobre esse domínio dos franceses dentro do continente africano? A ideia, né, o objetivo é entender a atuação dos franceses na fase imperialista no continente africano. Aqui a gente tem uma bandeira, né, da França para representar então esse poder da França dentro do momento do imperialismo e neocolonização. Bom, a França é uma das nações imperialistas. Ela fez parte, então, de todo esse conjunto de ideias racistas, dentro desse conjunto de proposta de invasão, de domínio, expropriação, né, de dominar todo o território africano e asiático também. Depois da Revolução Francesa e da sua política expansionista, a França ela se tornou uma das potências do neocolonialismo. Bom, ela vai fazer parte de uma dessas grandes potências que vão se unir com a proposta de dominar esse continente. Mas e daí? Você sabe qual era a abrangência do Império Colonial francês? Quantos locais, quantos territórios será que existiam a proposta da França dominar dentro do continente africano? Aqui a gente tem um brasão do Império Francês durante, né, esse período da ideia do imperialismo francês. Aqui nós temos um mapa que mostra um pouco desses territórios que foram dominados pelos franceses. Então, a localização do Império Colonial Francês na América, na África, na Ásia e na Oceania. Possuía territórios em todos esses continentes. E daí aqui nós temos dois tons de azul para mostrar dois momentos diferentes desse processo de dominação colonial. O primeiro momento é esse azul um pouco mais claro, que nós vamos ver o continente aqui o continente americano, onde os franceses, no primeiro processo de colonização na América, do qual o Brasil, sofreu as consequências de todo esse processo de colonização. Então ele vai dominar aqui alguns territórios localizados na América do Norte, alguns territórios, a gente vai ter o Haiti, por exemplo, dominado na América Central. Isso num primeiro momento, esse primeiro império colonial, após a data de 1534. Posteriormente, nós vamos ter esse novo processo de colonização, que é o que nós também chamamos de imperialismo ou neocolonização, onde a França ela vai voltar a dominar, vai pegar ali alguns territórios aqui da América, mas principalmente ela vai dominar aqui o continente africano e alguns, né, a gente vai ter alguns domínios também na Ásia. Bom, Segundo Império Colonial, após a data de 1830. Uma das maneiras interessantes da gente pensar que territórios, que locais foram dominados pelos franceses, tanto no primeiro processo colonial que ocorreu aqui na América, quanto nesse momento da neocolonização e do imperialismo, é nós pensarmos em algumas nações que falam a língua francesa, deslocadas ali do continente europeu. Então nós vamos ter algumas nações na África, aqui na América, que falam francês. Todas elas foram dominadas nesse processo de colonização pelos franceses. Vamos dar uma olhada nessa notícia. Essa notícia ela diz o seguinte: violência do colonialismo abre espaço na memória coletiva da Europa. E daí diz aqui, arrastados pela denúncia de racismo estrutural do Black Lives Matter, países como a França e a Alemanha mudam sua política relativa ao passado imperial e à escravidão. Isso vai ser aplicado em vários conceitos dentro, né, de como eles encaravam e como eles encaram hoje todos esses conceitos. Inclusive, existem museus dentro da Europa que estão fazendo um processo de retornar os objetos que haviam sido muitas vezes roubados
das populações, por exemplo, africanas, e eles estão retornando esses objetos, esses artefatos para o continente africano. A violência causada pelo imperialismo ou neocolonialismo são perceptíveis no mundo atual. Eles deixaram os seus rastros, tanto na pobreza de algumas nações, como na falta de recursos, como inclusive no modo como esse povo foi tratado durante esse processo. Na sua opinião, como a busca da memória do que aconteceu no passado nos ajuda a compreender o presente? Isso é até para a gente pensar numa análise de qual a importância do estudo da história. A gente observar como nós temos um conhecimento sobre atos que ocorreram há 100 anos atrás, 200 anos atrás, num passado, eles são importantíssimos para a gente refletir sobre que mundo nós queremos hoje, no nosso presente. E vamos refletir mais ainda. Durante muito tempo, os europeus eles se restringiram ao litoral africano. Então, como a gente pode ver aqui no mapa de 1880, então nós vamos ver alguns dos domínios, como ocorriam, essa projeção imperialista. A partir de 1880, eles vão então avançar em direção ao interior e eles vão ver que podem dominar territórios mais internos dentro do continente africano. Isso tudo em busca de matérias-primas, porque era o processo de industrialização. E essas grandes nações, elas viram a possibilidade de buscar matérias-primas, de ter uma mão de obra barata, dominar territórios dentro desses continentes. Como a ação imperialista francesa prejudicou a África? Como é que esse intuito de domínio, de riqueza, esse domínio capital que existia dentro dessas ideias do imperialismo, elas vão ser prejudiciais à vida de muitas das populações dentro do continente africano? Bom, qual era o contexto disso que a gente vivia? As potências da época, elas controlavam as terras, as riquezas e as pessoas do interior do continente africano. Por meio de ataques e da pressão diplomática, as terras conquistadas eram transformadas em colônias, protetorados, domínios ou áreas de influência. Eles colocavam força militar dentro dessas nações, dentro desses territórios africanos. Eles, inclusive, determinavam, junto com outras nações europeias dentro do continente todo, que território ia ser deles. Eles fizeram uma divisão dizendo quem ficaria com que porção. Em nenhum momento se perguntou para a população, para as pessoas que viviam ali, se isso era possível, se existia possibilidade, no que isso atrapalharia o desenvolvimento daquela nação. O interesse dos franceses e dessas outras nações, nesse momento do imperialismo e da neocolonização, era expandir todo o seu domínio industrial, capital, todo o seu potencial econômico. Com certeza ignorando a cultura, o bem-estar das populações que viviam no continente africano. Esse domínio europeu sobre o continente africano vai deixar claro como esse período de opressão e exploração ele foi danoso. E muito se reflete hoje na situação de várias nações africanas, de epidemias, de situações econômicas, de conflitos que existem hoje no século XXI dentro do continente africano. Bom, temos a nossa primeira atividade. Pessoal, copiem, respondam no caderno de vocês e daí a gente já volta daqui a alguns minutos para ver se tá tudo certo o que vocês responderam.
Então, pessoal, vamos dar uma olhada agora nessa pergunta? Olha só, as potências da época partiam das feitorias do litoral para controlar terras, riquezas e gentes do interior africano. Qual foi a maneira encontrada para controlar os territórios? E as terras conquistadas eram transformadas em colônias, protetorados, domínios ou áreas de influência. Esse era o modo como eles encontravam para dominar as pessoas, controlar as pessoas, evitar qualquer tipo de protesto, né, qualquer meio que impedisse eles desenvolverem todo o seu potencial econômico dentro daquelas regiões. O imperialismo francês. A França submeteu terras e povos em várias outras partes da África. No Oceano Índico conquistou Madagascar. Então aqui a gente tem uma imagem que mostra as tropas coloniais francesas conquistando e anexando o reino do Dahomey em 1894. Sim, era um domínio que tinha uma força militar, então as pessoas elas ficavam acuadas com todo aquele poder militar, bélico que eles chegavam lá. E as pessoas, elas no seu próprio território, então elas se viam sem modo algum de reagir, muitas vezes, ao menos inicialmente, claro que existiu muita resistência dentro desse domínio, mas muitas vezes elas não encontravam meios de como sair daquele domínio estabelecido por essas nações, no caso a francesa. Bom, os franceses, onde hoje é a Argélia, por volta de 1830, os franceses começaram a conquistar as terras da atual Argélia. A Argélia, ela está dentro do continente africano, mas ela está mais localizada ao norte do continente africano. A opressão francesa na Argélia se fez através de leis que o Congresso argelino era praticamente obrigado a aprovar. Aqui nós temos uma imagem que mostra uma colheita feita por argelinos no interior do país, sob o olhar vigilante do colono, né, que está aqui, essa é uma imagem de 1900. Por pouco tempo depois, eles assumiram o governo da Argélia, então no primeiro momento eles dominavam toda uma questão jurídica, e depois eles assumem o governo da Argélia, tomam as terras dos nativos e obrigam eles a trabalhar para os franceses, né, nas culturas de oliveira, da vinha, do trigo, da aveia e das frutas destinadas à exportação. Bom, isso desorganizava os modos de produção e a sobrevivência dessas comunidades africanas que existiam, né, ali dentro da Argélia. Hoje, os argelinos são uma das maiores comunidades de imigrantes existentes na França. Dentro desse histórico de domínio dos franceses na Argélia, ocorreram episódios de extrema violência, de morte para essas populações argelinas. Dentro da França, existe então uma das maiores comunidades de tanto argelinos como de descendentes de argelinos que fazem parte das partes dentro da cultura, dentro do esporte, dentro, né, da sociedade, que são muito importantes e que questionam, inclusive ainda hoje, toda uma xenofobia dentro dessas populações, né, que foram dominadas, os argelinos que vivem ali naquela região. Quero que vocês copiem e respondam no caderno de vocês sobre essa questão, reflitam bastante e a gente já retorna para ver se está tudo correto.
Então, pessoal, olha só. Karim Benzema é um futebolista da França e atualmente joga no Real Madrid. Ele é um jogador bastante importante, né, na Europa. Benzema é filho de argelinos e durante a Copa do Mundo de 2014, aquela que ocorreu no Brasil, ele negou-se a cantar o hino nacional francês no momento em que iniciam os jogos como um protesto. Qual a ligação histórica existente entre a França e a Argélia que gerou o tal protesto, né, esse protesto do jogador? E aqui a gente tem uma imagem do Karim Benzema, né? E a gente tem como ali uma resposta a isso, é que a França dominou o território da Argélia a partir de 1830, impondo um forte imperialismo e opressão a essa população. Benzema protestou, pois o hino nacional da França remete a toda essa dominação que o seu povo sofreu. O imperialismo francês no século XX na África. Bom, também vai ocorrer, né, ali principalmente, ele inicia no século XIX, vai até o século XX. Se compararmos esse mapa com o anterior, vemos que vários territórios foram perdidos pelos franceses, mas o predomínio na África ainda se mantém. É importante a gente pensar o seguinte, que esse domínio do imperialismo e da neocolonização, ele aos poucos ele foi acabando porque essas nações africanas, elas vão começar um movimento de processo de independência, de se revoltar, se rebelar contra esse domínio imperialista. Mas, mesmo tendo se passado um século, nós vamos ver que ainda permanece o domínio industrial de multinacionais, de um trabalho muitas vezes até imposto de uma maneira escrava àquela população que vive nessa região, que vive nesse continente. Então, aqui nesse mapa, a gente consegue localizar ainda esse Império Francês entre 1919 e 1939. Temos a nossa terceira atividade. Copiem, respondam no caderno de vocês e a gente volta para ver se está tudo correto. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa pergunta? Olha só, o Congresso, considerando que a instrução dos indígenas faz a Argélia correr um verdadeiro perigo,
tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista do agrupamento francês, emite o voto de que a instrução primária dos indígenas seja suprimida. Isso daqui é um trecho de de documentos de um livro, que é A Colonização na África e na Ásia. E o que se pode concluir por esse documento? Quais são as ideias que estão ali impostas? Que os franceses e a elite argelina eram contrários à instrução do povo argelino, que não se desejava que essa população ela tivesse acesso à educação, E nós chegamos no final da nossa aula. O que nós vimos, então, o que a gente aprendeu aqui? Nós aprendemos que nesse processo de neocolonização e imperialismo que as nações europeias vão empreender entre o século XIX e XX no continente africano, a França ela dominou vários territórios. Ela já vinha, a França, de um histórico que ela já havia no processo inicial da primeira colonização aqui na América, dominado alguns territórios, e nesse segundo, nesse processo de neocolonização, ela vai impor todo seu rigor, vai impor para as colônias, força militar, bélica, opressão e um domínio industrial sobre vários territórios do continente africano. É isso, pessoal. Até a próxima.